Jornal Itaguacê está aqui no Partido dos Trabalhadores do Distrito Federal, no PTDF. E nesse momento o Jornal Itaguacê está aqui para bater um papo com o nosso ex-governador, ex-deputado, um homem que tem um currículo vantajoso aqui no Distrito Federal, que é o nosso querido Agnello Queiroz. Tudo bem, Agnello? Tudo bem, Gilval. É um prazer enorme estar aqui no Jornal Itaguacê, que sempre está colocando as notícias mais importantes em primeiro lugar. Agnello, você é um homem que conhece bastante a questão da conjuntura nacional, internacional, e agora aconteceu que o procurador da República entregou o processo e a denúncia ao Supremo. O que você achou disso? Tem que ir ali com muita certeza dos crimes que eles cometeram. Giovanni, esse realmente é um fato assim, histórico no Brasil, que é a primeira vez que um ex-presidente é indiciado e encaminhado essa denúncia para o Supremo. E se o Supremo aceitar, ele vai virar réu. Mas não só isso, mas toda uma cúpula golpista que montaram uma estrutura de golpe. Não sei o que estou dizendo, é o próprio procurador-geral, ao concluir essa denúncia, mostra que ali era uma organização criminosa. Era uma organização criminosa, com a participação sob a coordenação de um presidente da República na época, que era o Bolsonaro, e com generais participando disso. Né? Então, é uma denúncia muito grave, muitos crimes de toda a ordem. O mais grave, de fato, é a tentativa de golpe de Estado. Então, são golpistas que ainda tinham na mente essa visão atrasada, como fizeram em 64, né, contra a democracia, contra o nosso povo, e queriam repetir, depois de perder a eleição, o presidente Lula. Então, é muito importante, com certeza o Tribunal Supremo vai aceitar essa denúncia para que haja, então, o julgamento. E o julgamento deve ser feito com todo rigor, coisa que eles nunca fizeram, e que se tivesse dado o golpe, eles não permitiriam que fizessem, mas eles vão ter direito de defesa, de presunção de inocência, toda a lei do país vai ser respeitada, que isso é o Estado Democrático de Direito que tem hoje. Eles vão se beneficiar disso, mas serão julgados e, se condenados, vão ter que ir para a cadeia. Sem contar, Agnello, que ainda dentro desse monte de crimes que eles armaram, tinha aquele pior, que era matar o Lula, matar o vice, matar o ministro Xandão, que era do ministro da... Exatamente. Que essa organização criminosa, que era para dar um golpe de Estado no Brasil, e quando você dá um golpe, não tem limite, porque o poder fica concentrado nos ditadores, golpistas, né? E para ter sucesso com esse golpe, estava previsto em curso, né? Em curso, não é porque só pensar, estava em curso assassinar o presidente Lula, o vice-presidente da República, e também o ministro Alexandre de Moraes. Portanto, é de uma gravidade assim, que não tem dimensão na história do país, como esses criminosos que usurparam o poder no nosso país, destruíram o Estado brasileiro, destruíram a economia brasileira, que não respeita sequer a nossa nacionalidade, porque eles batem continência para a bandeira norte-americana, né? Ou seja, eles devem satisfação para outro país e não para o povo brasileiro, né? Destruiu as universidades, os empregos. Então, esse é além de criar esse ambiente de ódio, né, que nunca foi a característica do povo brasileiro, mas essa é uma marca da extrema-direita, que cresceu no mundo inteiro e aqui representado por esse Bolsonaro e sua turma. E a extrema-direita o povo brasileiro vai ter que aprender mesmo, né, com a experiência própria, como a extrema-direita é destruidora. A extrema-direita é sinônimo de morte, de destruição, de ódio. Né? É isso que é a extrema-direita. As pessoas não podem se enganar com isso, de tirar os direitos dos trabalhadores, né, de precarizar o trabalho, desvalorizar o trabalho e cuidar de uma pequena minoria que são os poderosos. Essa a função da extrema-direita. Por isso o ódio que eles têm de um governo popular, democrático, que quer
trazer para o país justamente assegurar os direitos do povo brasileiro, os direitos fundamentais de civilização, que é comer, é morar, é poder estudar, é poder trabalhar, é poder desenvolver o Brasil para todos os brasileiros e as nossas riquezas. É isso que mais apavora eles, que é justamente um governo democrático, um governo popular, como o governo do presidente Lula. Agnello, voltando aqui para a questão do Distrito Federal e para a questão do Partido dos Trabalhadores. Esse ano, nós temos uma renovação, que tem o PED, e o Lula quer que o PT fortaleça. Ele não quer um PT morto, porque, na realidade, esse PED acontece logo nesse ano. Como que você está imaginando e está trabalhando para fazer esse PED, ajudar a fazer esse PED? O PED para quem é de fora do PT, é uma oportunidade que nós vamos ter uma eleição direta para renovar todas as direções do nosso partido, desde o município, aos estados, à direção nacional, ao Distrito Federal. Então é uma oportunidade de oxigenação do partido, de novas filiações, né? E o PED vai acontecer no meio do ano, que é o período que vai ter as eleições, para que o Partido dos Trabalhadores possa ter novas direções e debater, sobretudo, não só as pessoas que estão assumindo, mas também debater os problemas nacionais, as coisas que estão, as nossas propostas, né? Como a gente ajudar o governo Lula, como a gente não só apoiar, como ajudar que dê certo, como enfrentar os problemas da atualidade, que é justamente o problema das fake news, o problema da extrema-direita, e querem retomar, trazer o fascismo de volta. Então, um partido dos trabalhadores, um partido de esquerda, que hoje governa o Brasil, tem uma grande responsabilidade de mobilizar os setores democráticos da sociedade brasileira para lutar pela democracia, pelo desenvolvimento do Brasil, mas para isso o PT tem que ser forte, o PT tem que também se fortalecer. E esse processo interno do nosso processo de eleições diretas vai dar as condições para fazermos os debates, discutir as nossas principais falhas, nossos principais problemas, né? Para poder dar resposta. Esse é o grande objetivo. Quando você fala nas principais falhas e problemas, é o que muito teve. Desde o PED passado, não houve um PED com muita união, houve um PED de uma eleição feita pelo fígado, não teve uma discussão adequada para ser um partido e acabou entregando a legenda para uma outra pessoa que não era do PT. Esse ano, será que dá para nós fazer um PED com união, com sem energia, e assim como você falou, fazer novas filiações, trazer os filiados antigos e unirmos? Assim, nós teremos condições de até ter candidato do PT aqui no Distrito Federal. Exatamente, ou seja, o PED, esse é um momento de, vamos chamar assim, uma expressão popular, é saculejar o partido para tirar-se do imobilismo, do marasmo, e chamar, sobretudo, a responsabilidade, porque se a gente governa o Brasil, né, a gente governa o Brasil numa quadra internacional super difícil, muito complicada, então o nosso partido tem a maior responsabilidade, justamente de aglutinar o campo de esquerda, os outros partidos, eu diria até mais do pessoal esquerdo, o plano democrático do país, né, para não só defender a democracia, mas não entregar o nosso Brasil para a extrema-direita, porque é você entregar o país para a morte. Extrema-direita, fascismo é sinal de morte. E nós não queremos de guerra, de exclusão, de massacre, de violência, de exploração dos mais pobres, de aprofundar. Você vê, os nossos governos anteriores, do governo Lula, o Brasil saiu do mapa da fome. Bastou vir o governo Bolsonaro, o Brasil voltou para o mapa da fome, com mais de 24 milhões de brasileiros passando, que passa fome, etc. Isso já foi resolvido pelo governo Lula nesses 2 anos. Isso é outra visão, né? Outra compreensão de governar. Portanto, esse é o momento de tratarmos isso no nosso processo interno, debater os problemas nacionais, buscar a unidade partidária, né? Porque se a gente que tem essa maior responsabilidade continua em partido muito dividido de disputa só interna, nós deixamos de estar cuidando dos problemas do nosso Brasil, os principais problemas brasileiros, né?
E se a gente está mais fortalecido, um campo democrático maior, participando, eu acho que a gente vai interferir tanto em Brasília quanto no resto do Brasil, E ajuda a reeleger Lula. quer reeleger o presidente Lula para continuar esse trabalho. Para terminar, e vamos tocar na sua pessoa. Agnello, nós já estamos em 2025, 2026 é amanhã e tem eleições. O que você está pensando? Ser candidato a governador, senador, deputado federal, o que você está pensando nesse momento no Partido dos Trabalhadores? Jeová, eu já coloquei internamente num grupo de trabalho que o PT fez para discutir eleições, né? Botei o meu nome à disposição do partido. Não é uma questão só individual minha. Tá? Mas hoje nós temos que cuidar em várias etapas, tanto da nossa cidade, que não temos que cuidar de Brasília, né? Para retomar o Brasília para a política, o desenvolvimento da cidade, cuidar dos serviços públicos que estão completamente abandonados. A saúde é uma tragédia humana. Aqui em Brasília você podia fazer uma avaliação da saúde. Porque hoje a questão da saúde, eu vou dar um exemplo só para não alongar, que é pacientes com câncer que não têm direito a tratamento. Então você está falando de coisa grave, você está condenando a pessoa à morte, a pessoa com câncer, ela tem que iniciar o mais cedo possível o tratamento, porque a grande maioria dos cânceres hoje tem cura, mas desde que comece diagnóstico e comece o tratamento cedo. Aqui está em média 600 dias para iniciar depois do diagnóstico com tratamento. É criminoso o que está sendo feito. Então, nós precisamos enfrentar isso, a educação, a situação que nós todo mundo conhecendo, etc. Então, quero dizer isso para vocês, para dizer o seguinte, que nós vamos lutar para melhorar essa situação de Brasília, mas tem um outro aspecto muito importante, que é o Congresso Nacional. Porque se a gente, mesmo elegendo Lula, como teve da vez passada, tinha mais de 60 milhões de votos, e o Lula não consegue botar seu programa em prática porque tem um Congresso que é maioria conservadora para impedir que ele realize o que o povo optou. O povo optou pelo programa do Lula que nas urnas. Por isso que deu vitória a ele. Aí tem um Congresso que quer impedir que ele execute, quer impedir a vontade do povo. Então, nós temos que ter bancadas maiores, né? Eu botei inclusive à disposição disso para poder disputar como deputado federal, para poder ir para o Congresso, pela experiência que a gente tem, e poder ajudar a nossa cidade e poder ajudar também o Brasil. Essa é a minha disposição hoje, mas vou estar à disposição do partido para poder, obviamente, cumprir o melhor papel possível. Né? Mas a minha vontade principal é essa hoje, justamente porque eu sei que hoje ou a gente melhora a composição desse Congresso, ou então a situação vai ficar muito complicada para o nosso Brasil. Agnello, se a gente fosse falar, era a tarde toda. Mas vamos fazer mais. Mas vamos fazer outras e outras reuniões, porque o povo precisa saber o que está acontecendo, porque o Lula está aí crescendo no país com todas as dificuldades dessa extrema-direita raivosa que está aí, mas o brasileiro está comendo, está viajando, está... Exatamente. Todos os indicadores, você falou muito bem, João, porque é o menor desemprego da série histórica que nós temos, aumentou a renda do povo brasileiro. Esse mercado financeiro que é contra nós, porque só defende uma minoria, falava que o Brasil ia crescer 0,7%, o Brasil cresceu 3,8%, o Brasil cresceu. Né? Eles sabotam, como o presidente do Banco Central anterior, que sabotava a economia. Com tudo isso, um Congresso desfavorável, o povo brasileiro está em melhores condições hoje. É claro que nós temos que enfrentar, até porque se a renda aumentou, a demanda aumentou também, e aí aumenta preços, nós temos que reduzir o preço dos alimentos rapidamente, né? E, sobretudo, ter um sistema tributário mais justo, que é cobrar de quem ganha mais. Esse é o esforço principal nosso hoje, e deixar o povo que ganha até 5 salários mínimos isento do imposto de renda. Que esse é um convite de campanha do presidente Lula, e essa é uma tarefa que nós vamos tentar fazer agora. E você que é um cara do social, Aguilera, o povo hoje está passeando mais, está comendo melhor, viajando muito. O turismo hoje talvez é um dos que está dando mais renda no nosso país. Exato, claro. Isso é um sinal que melhorou as condições de vida do nosso povo. Né? E vai melhorar mais ainda, porque você tem um governo humano, você tem um governo nacional, que olha para o interesse do povo e da grande maioria do povo. Porque se fosse para governar para meia dúzia dos ricos brasileiros, da elite brasileira, como sempre fizeram, como a direita faz, é muito fácil. Agora eu quero ver governar para
para todo o povo A brasileiro massa. e a massa povo brasileira, sobretudo nosso povo mais pobre, enfrentando a desigualdade, que é um grave problema do Brasil, é a desigualdade social, fruto de um modelo de desenvolvimento que a elite desenvolveu há anos, com visão escravista, de excluir a grande maioria do povo brasileiro de todos os seus benefícios, inclusive das conquistas sociais. Então, essa é a tarefa que nós temos que prosseguir, que todos os governos do presidente Lula foi nesse sentido, e essa é, sem dúvida, por isso que a elite é contra nós, porque a gente olha para o povo e eles acham que não, que deve ter escravo, não deve ter o povo comendo, se alimentando e trabalhando com direitos sociais, com dignidade. Então é uma tarefa gigante, mas essa é o compromisso nosso, a razão de ser da nossa existência, e nós vamos continuar lutando, né, a favor do povo E brasileiro. vamos continuar falando de outras vezes. Muito obrigado Vamos. pela entrevista. Eu que te agradeço. E que E parabéns para você. rapidamente nós se encontramos. Exatamente.